6 horas e 46 minutos, chegou a hora da gente falar sobre esse dia esperadíssimo para o julgamento da capitalização da Eletrobras. Muita movimentação nos bastidores antes da sessão do Tribunal de Contas da União começar. Falei aqui na abertura do CNN Money de uma mensagem que o ministro Bento Albuquerque enviou a ministros do TCU, apuração exclusiva da CNN, confirmada por fontes e pessoas absolutamente envolvidas com todo esse processo. A CNN também tem informações. Caio Junqueira conversou ontem com o ministro Vital do Rego, que tem nas mãos ali a responsabilidade de dar ou não essa celeridade esperada pelo governo para a aprovação do processo. Quem vai nos ajudar a entender um pouco o que esperar de hoje, o que está por trás desse encontro, dessa sessão no TCU, é o Pedro Nogueira, que está em Brasília. Bom dia, meu querido, coisa mais linda, esse céu maravilhoso, com você conosco aqui na manhã desta quarta-feira. E aí, o que a gente pode esperar? O que você tem de apuração? Bom dia, Thaís, Priscila e a todos acompanhando a gente aqui no CNN Money. De fato, o céu de Brasília não deixa a desejar. Mas a expectativa, como você adiantou, é para essa questão do julgamento da capitalização da Eletrobras, lá no Tribunal de Contas da União. O julgamento estava pautado para hoje, mas até a tarde de ontem o voto do relator ainda não estava no sistema para a análise dos ministros, e isso, de acordo aí com o ministro Vital do Rego, dificulta a análise do processo. Se o TCU esperar mais 60 dias para fazer essa análise da capitalização da Eletrobras, isso pode inviabilizar o processo de capitalização da empresa, porque ultrapassaria o ponto colocado pelo governo federal, que seria fazer a oferta de ações até maio. E aí dá tempo para os fundos de investimento decidirem sobre essa capitalização antes de começarem a ser influenciados pela oscilação do período eleitoral. O ministro Vital do Rego adiantou aqui para a reportagem da CNN, para o nosso analista Caio Junqueira, que vai pedir vistas de 60 dias. Houve negociações aí para reduzir esse prazo, mas ele adiantou que se o voto chegar em breve, ele não deve utilizar o período inteiro. Então a gente fica no aguardo de quanto que vai ser esse pedido de vistas e se o voto vai ser analisado, vai ser apresentado em breve para a votação. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro. Olha, vamos lá, vamos falar sobre essa conotação política forte que foi cercando a expectativa por esse julgamento. E esse é um dos bastidores, né? Vital do Rego assumindo que vai sim se utilizar dessa prerrogativa que ele tem de pedir vistas, o que atrasaria esse processo. Priscila vai explicar daqui a pouquinho o custo disso, a visão do investidor. Mas nas conversas que eu tive, tanto com fontes do TCU, fontes do governo, fontes do BNDES, mostram que há ali uma encruzilhada, né? O governo tem pressa, quer aproveitar do jeito que o modelo foi feito, pelo preço mínimo acordado, com todos os parâmetros acertados, quer aproveitar essa janela para venda o mais rápido possível. Tem medo de uma contaminação do processo se ele não acontecer até o final de maio. O ministro Bento Albuquerque mandou mensagens, apuração exclusiva aqui da CNN, mandou mensagens para os ministros do Tribunal de Contas da União, sempre reforçando muito, repetiu várias vezes, eu li algumas das mensagens, o reconhecimento dele pela autonomia do TCU, ou seja, fazendo ali a ressalva, olha, não quero interferir, mas faço aqui esse apelo humilde, inclusive chegou a usar essa expressão de humildade na sua mensagem, dizendo que o melhor para o país é que o cronograma mais célere seja respeitado. Então, Priscila, essa conotação política, ela coloca dois pontos aí, como eu disse, né? Ou vai mais rápido, ou a União arrecada mais. Será que um ponto anula o outro? E há riscos aí importantes nessa negociação, né? Exatamente. E tem também essa motivação política que não é só pelo temor de melar o processo, mas também de o processo e esse dinheiro entrar para a União antes das eleições, né? E aí eu vou falar um pouquinho então agora sobre essa janela de prazo que é importante, que está sendo muito observada. Então antes é importante ressaltar que a gente está falando da capitalização da Eletrobras. É uma privatização que acontece por meio da capitalização. Então o governo, que tem a maioria das ações, reduz a sua participação até perder o controle. Então deixa de ter o controle da maior parte das ações. O mercado quer que a venda de participação da União na Eletrobras aconteça até o dia 13 de maio para não perder
essa janela de prazo, porque essa é a data limite para que a venda seja baseada no resultado do balanço do quarto trimestre do ano passado. Por isso, o TCU precisaria dar o aval dele o quanto antes para que a operação de venda seja lançada até o dia 27 de abril, ou seja, daqui uma semana. O mercado não quer que fique para o segundo semestre, porque com esse atraso todo, há um risco de que o processo não vá adiante. Tem essa questão do lado da política, que tem esse prazo das eleições, mas do ponto de vista do mercado, Thaís, o que eles estão interessados é que essa privatização aconteça, é que ela siga adiante. Tem essa expectativa de que se ficar para o segundo semestre, isso pode demorar muito. Inclusive, ontem as ações caíram 4,4%, mas é uma novela que se estende há anos. No ano, a ação sobe 21,5%, né? Tem uma alta aí por causa da expectativa de privatização. Os investidores estão acostumados com essa incerteza, mas mesmo que aconteça a capitalização, ainda não é o fim da história, porque a União continua tendo uma golden share, então pode continuar tendo um risco de governança aí para as ações da Eletrobras. Olha, eu vou citar aqui uma frase que eu ouvi de uma fonte do governo dizendo o seguinte: a Eletrobras é um unicórnio com o chifre de ouro. Não existe, na avaliação dos técnicos do governo, não existe no mundo nenhuma empresa do tamanho da Eletrobras que é geradora de energia limpa, com uma base sólida, com uma potencialidade de expansão gigantesca em toda a região, em toda a América Latina. Portanto, há sim interesse do investimento. O Daniel Hittner, que é colunista, jornalista do Valor Econômico, traz hoje um ponto interessante. Ele lembra que os fundos de investimento internacionais, que podem ter sim muito interesse nisso, alguns têm cláusulas de não participarem de operações há meses antes das eleições. Então, é muita coisa em jogo. De qualquer forma, o que é importante saber é o seguinte: a Eletrobras hoje investe 3 bilhões de reais por ano, precisaria investir 10, né? E esse dinheiro ela não tem, porque ou o governo coloca ou ninguém coloca. Então, tem muita coisa em jogo aí. No final das contas, o interesse do consumidor é receber em casa uma energia que seja da melhor matriz possível, com a maior garantia, eficiência e com o menor custo. É isso que está em jogo no final das contas. Ao longo do dia, essa apuração vai continuar aqui na CNN Brasil e esse certamente vai ser um assunto que vai tomar o noticiário.